Olá, bom dia. A semana no Senado deve ser marcada pelos debates em torno da reforma trabalhista aprovada pela Câmara no final de abril. As primeiras discussões na semana passada mostram que não haverá consenso. O texto aprovado pela Câmara chegou ao Senado já provocando polêmica. É uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. Entre outros pontos, o texto prevê que patrões e empregados podem fazer acordos mesmo contrariando a lei. Eles podem negociar, por exemplo, a jornada de trabalho, o banco de horas e a troca do dia do feriado. As férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles não seja menor que 14 dias. O trabalhador demitido não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. Cria o trabalho remoto, no qual o trabalhador pode exercer sua atividade em casa. E também prevê o trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador. Ele será remunerado por hora. Na busca de um acordo para aprovar as mudanças, o líder do governo no Senado e relator da matéria, senador Romero Jucá, recebeu líderes de centrais sindicais. As centrais reclamam que o texto enfraquece a posição dos trabalhadores nas negociações com as empresas. O sindicato deixa de ser protagonista do elemento mais fundamental, que é a própria negociação. Isso é uma tragédia para os trabalhadores e um retrocesso muito grande na relação capital e trabalho. Está franqueado o debate, está aberto aqui o meu gabinete para as centrais sindicais. Pelos primeiros debates, ficou claro que o consenso será muito difícil. Na audiência conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e o representante do Ministério Público se revezaram na defesa e crítica à proposta. Gera mais segurança jurídica. Ao gerar segurança jurídica, gera, no meu modo de ver, empregos. Cláusula compensatória não pode ser a manutenção do próprio emprego. Tem que ser vantagens além do emprego, porque o emprego é o próprio sustento. A natureza jurídica do salário é alimentar, é alimento. 90 milhões de brasileiros não sequer estão escolhidas pela CLT. De que maneira esse projeto dialoga para contribuir para nós abrigarmos ou incorporarmos mais brasileiros no mercado formal de trabalho? Em sessão temática no plenário, mais discordâncias. Qual direito a reforma retira do brasileiro? Qual direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados. É uma reforma que, com todo o respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem par. Ela não faz a retirada automática, ela permite que os direitos sejam retirados na prática. Na terça-feira está marcada a segunda sessão temática em plenário. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos faz mais uma audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Sociais para debater as mudanças. O governo tem pressa em aprovar a reforma, mas o líder, senador Romero Jucá, já adiantou que não vai pedir urgência para a matéria antes da discussão e votação nas 3 comissões permanentes. E vamos saber mais detalhes sobre a tramitação da reforma trabalhista e conhecer também outros destaques das comissões do Senado esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Bom dia para os telespectadores. Pois é, André Ricardo, nesta segunda rodada de debate da reforma trabalhista, as comissões de assuntos econômicos e sociais vão receber na quarta-feira o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, além dos professores José Márcio Camargo, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o professor Paulo Paiva, da Fundação Dom Cabral. Lembrando que os pontos mais polêmicos da reforma são a prioridade para a negociação coletiva
legislativa entre patrões e empregados sobre a lei, a jornada intermitente, a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas e também o fim do imposto sindical. E lembrando que amanhã, terça-feira, às 11 da manhã, está marcada uma sessão temática no plenário do Senado. Um dos convidados para essa sessão temática é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ô, Roberto, a Comissão de Constituição e Justiça deve tratar esta semana da progressão de penas dos presidiários. É isso mesmo? Exatamente. Há uma proposta que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça que recria o exame criminológico para se avaliar se um preso pode progredir ou não de pena. Esse exame ele foi abolido em 2003 por uma mudança na Lei de Execução Penal. A proposta do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, ela recria essa avaliação psiquiátrica para decidir se um preso pode sair do regime fechado para o aberto ou para o semiaberto. Ela também muda os prazos mínimos de cumprimento da pena para que o condenado tenha direito a essa progressão para 2/3 da pena no caso de crimes comuns e 4/5 no caso de crimes hediondos. O projeto é terminativo e, por isso, se ele for aprovado pela comissão, ele pode seguir direto para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado. Outra coisa, Roberto, há a previsão da vinda de 12 ministros às comissões do Senado esta semana. Onde serão essas audiências? Exatamente. 2 ministros devem vir ao Senado para apresentar as prioridades das suas pastas para este ano e para o próximo. Amanhã, a Comissão de Educação vai receber o ministro Mendonça Filho, que deve também falar sobre o fim do programa Ciências Sem Fronteiras para alunos da graduação. E na quarta-feira é a vez da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo receber o ministro da área, Marcos Beltrão, que também deve dar, além das prioridades do Ministério, deve dar esclarecimentos sobre declarações de que ele fez de que o governo estaria aberto a permitir a abertura total do capital estrangeiro nas companhias aéreas. Ok, Roberto, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você e para os colegas da rádio. Bom dia, uma boa semana de trabalho para vocês na TV. Obrigado. A situação dos polos navais do Brasil, em especial os do Rio Grande do Sul, será tema de audiência pública hoje às 9 horas na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Às 2 da tarde está marcada a sessão plenária do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. E às 2h30, os senadores da CPI da Previdência fazem audiência pública com representantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e das Secretarias do Tesouro Nacional e Orçamento Federal. Na última sexta-feira, o Brasil mudava de presidente. No Congresso, a movimentação política fez com que muitos que eram governo passassem à oposição, e o contrário também. Mas qual foi o impacto dessa mudança no trabalho do Congresso Nacional? Confira na reportagem. 12 de maio de 2016, a presidente Dilma Rousseff, reeleita há menos de 20 meses para novo mandato, deixa o Palácio do Planalto. O vice, Michel Temer, assume provisoriamente, enquanto o Senado faz o julgamento da presidente por crime de responsabilidade. Segundo a Constituição, os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. A harmonia não significa ausência de conflitos e crises. Como avaliar, então, a relação do Palácio do Planalto com o Congresso no último ano com Dilma e no primeiro com Temer? No momento em que houve o impeachment, todo mundo se uniu em torno de construir uma saída para o país, inclusive a avaliação do país no exterior, o mercado passou a ver o Brasil com outros olhos. O Congresso está servindo de braço operativo do Temer e o Temer, se valendo dessa relação com o Congresso, atende pontualmente interesses de parlamentares, senadores e deputados. Esse primeiro ano do governo do presidente Temer teve uma relação bastante favorável com o Congresso Nacional. O último ano da presidente Dilma, a relação com o Congresso Nacional não foi uma relação muito fácil. E a produção legislativa, que impacto sofreu com a crise? Numa primeira análise, a produção diminuiu. Com Dilma presidente, o Congresso aprovou 105 matérias entre fevereiro e abril de 2016. Já no mesmo período deste ano, com Temer no Planalto, 61 matérias foram aprovadas, quase 40% menos em relação a 2016. Mas, segundo Guerzoni, isso não é tudo a considerar.
esse começo de ano, o Congresso levou algum tempo, por exemplo, para montar as suas comissões, né? Nós tivemos eleição das mesas, das duas casas, e houve uma demora relativamente pouco usual na composição das comissões técnicas das duas casas. Isso atrasou bastante a tramitação daquelas matérias mais normais nas casas do Congresso. Mais do que números, o trabalho do Congresso sob o governo Temer pode ser avaliado pelo impacto de reformas que o Planalto propôs e que tem provocado grande polêmica. O mercado passou a ver o Brasil com outros olhos e viu também o esforço do governo no sentido de buscar tornar o Estado mais leve, menos pesado, porque todo mundo reclamava do gasto exorbitante que vinha e sem ter lastro para gastar. É uma reforma trabalhista que aumenta de 8 para 12 horas o dia de trabalho, que hoje só pode ser 8 horas de trabalho por dia, agora pode 12. Estão querendo acabar com 1 hora de almoço para 30 minutos, fazer uma reforma previdenciária que é um escândalo. A opção do governo por mudança em temas que não foram o foco principal nas últimas eleições, a baixa popularidade do presidente e do governo e de alguma das reformas propostas, como devem ser vistas? Algo próprio do jogo ou sinal de esgotamento de nosso modelo político? O Congresso tem aprovado reformas que, pelas pesquisas de opinião, não são tão populares assim na sociedade. Mas isso é um papel dos representantes, às vezes, de tomar medidas contramajoritárias, né? Isso será, vamos ver os efeitos disso na próxima eleição. Nesse domingo, comemoramos o Dia das Mães. Em outros tempos, a criação dos filhos era uma responsabilidade quase exclusiva das mães. E como será que está a situação hoje? Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. Nesta semana de Dia das Mães, o especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica na terça-feira, traz uma reportagem sobre as atuais características do cuidado com os filhos. O papel principal na criação deixou de ser exclusivamente feminino, como mostra a repórter Marina Domingos. Agora, os pais compartilham essa responsabilidade ou a assumem por inteiro. E isso fica mais evidente com as decisões judiciais que priorizam a guarda compartilhada nos casos de divórcio. Além disso, o próprio conceito de família vem mudando, às vezes com maior participação de avós, avós, tios e tias, às vezes com casais homossexuais que, tanto no caso de homens como de mulheres, dedicam aos filhos toda a atenção tradicionalmente maternal. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br/jornal. Na nossa página na internet você tem acesso a outras notícias e também na nossa programação, nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você. Segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis de uso coletivo e de estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental. A comissão da medida provisória 747 se reúne para examinar o relatório final dos trabalhos. A MP permite renovação de emissoras com concessão vencida. Na Comissão de Educação será discutido o relatório sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Na parte deliberativa, os senadores examinam um projeto que prevê criação da Política Nacional de Leitura e Escrita. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores têm na pauta a proposta de emenda à Constituição que fixa critérios para a escolha do advogado-geral da União e também procedimentos para nomeação. A Comissão Senado do Futuro faz logo mais às 10 horas audiência pública para debater o atendimento à saúde em Mato Grosso. Ainda pela manhã, na Comissão Especial das Obras Inacabadas, outra audiência avalia as obras financiadas com recursos federais. E a Comissão de Direitos Humanos vota, entre outras propostas, o projeto que propõe demandas de acessibilidade no programa Minha Casa Minha Vida. À tarde, a Comissão de Transparência e Governança Pública analisa a proposta de licenciamento eletrônico de veículos. O combate à violência e a elaboração de uma proposta ao Congresso Nacional de Agenda de Interesse das Mulheres estarão em debate no seminário Mulheres no Poder,
diálogo sobre empoderamento político, econômico e social e enfrentamento à violência. O evento vai ser realizado hoje e amanhã no Auditório Petrônio Portela. Será um seminário que contará com a participação de mulheres que vêm de outros países e de mulheres de vários estados brasileiros, parlamentares, dirigentes sindicais, representantes de movimentos feministas, né? E nós vamos debater praticamente todos os temas que diz respeito à luta pela igualdade, à luta de gênero no Brasil. Vamos começar discutindo a violência e, sobretudo, as experiências internacionais em relação aos observatórios, porque nós recentemente criamos aqui no Senado Federal o Observatório da Mulher, que é um instrumento poderosíssimo para acompanhar o processo de violência contra a mulher. Vamos debater a mulher na política, vamos debater a mulher no mercado de trabalho, o empoderamento das meninas, ou seja, vai ser um seminário bem amplo que vai acontecer dos dias 14 e 15. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela companhia e até a próxima.